Movimento Educação Livre, MEL, sobre a prática e conhecimento acerca do ensino doméstico e ensino individual e do sistema educativo plural. Eu perguntava se já estão em linha conosco os representantes deste Movimento de Educação Livre, o MEL, respectivamente Sílvia Cópio, Ana Ruth Cavaco e José Ramalho. Estão-nos a ouvir? Estamos. Bom dia. Muito bem, muito bom dia. Vou só dar nota daquilo que já conhecem também, mas para relembrar, da respectiva grelha de tempos, cabe, portanto, ao Movimento de Educação Livre a abertura inicial com 10 minutos, depois todos os grupos parlamentares representados na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto têm 3 minutos e conclui esta audição portanto, a entidade visitante, a MEL, com 10 minutos para responder naturalmente às questões que serão suscitadas. Portanto, estamos compreendidos, estamos então em posição de poder arrancar a nossa audiência. Gostaria de saber quem vai falar pelo Movimento de Educação Livre neste momento. Sr. Presidente, será a Sílvia Cópio. Sílvia Cópia, seja bem-vinda e, naturalmente, nestes 10 minutos depois podem alternar, basta só dar nota para nós identificarmos quem vai falar a seguir. Tem 10 minutos, só darei conhecimento após a conclusão do tempo. Portanto, tenha a bondade, a partir deste momento, a palavra é da MEL. Sim, muito obrigada então. Agradeço ao Sr. Presidente e às senhoras e senhores deputados a oportunidade de nos podermos dirigir aqui a esta comissão. A MEL, Movimento de Educação Livre, é uma organização não governamental para o desenvolvimento, constituída em 2011, que tem estabelecidos nos seus estatutos os seguintes fins: garantir que o direito à liberdade de aprender e assinar, tal como expresso na Constituição da República Portuguesa, seja cumprido na sua plenitude; promover e desenvolver ações de apoio técnico e social junto da sociedade; criar redes de interação e cooperação com as diversas estruturas e atores educativos e outras entidades nacionais e internacionais no domínio da educação. Não obstante esta abordagem mais global, uma parte substancial do trabalho tem vindo a ser desenvolvido no apoio direto às famílias em ensino doméstico e ensino individual, que agora em diante vou designar por ED e EI. Temos vindo, no âmbito desta opção, a estar também ativos na comunicação com escolas, Comissão de Proteção de Jovens e Crianças, técnicos de saúde e de desenvolvimento infantil, outras associações e instituições ligadas à promoção do bem-estar e direitos da família, da criança e da família. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, contamos com profissionais na área da investigação, do direito, da parentalidade, da docência, valorizando todos os papéis da intervenção no desenvolvimento de práticas da educação responsáveis. Apresentamos aqui com a premissa de que, exercendo uma participação ativa de cidadania e estando em contacto direto com diversas modalidades de educação previstas na legislação portuguesa, podemos e devemos contribuir para a construção de modelos seguros, inovadores e promotores do desenvolvimento sustentável, neste caso, na área da educação. O debate sobre a proposta da lei apresentada é de extrema importância para que se encontrem respostas que suportem as opções possíveis e protejam os cidadãos de abusos e prepotências na aplicação da legislação, como, aliás, temos verificado nos últimos 2 anos em que a Portaria 69/2019, de 26 de fevereiro, tem estado em vigor, e apenas lamentamos o facto de este processo estar a ser desenvolvido com caráter de urgência, limitando o tempo necessário de interação entre os organismos e as associações que se encontram no terreno, de forma a serem encontradas respostas às necessidades para uma efetiva prática de direitos. Apresentamos desta audiência com 4 pressupostos fundamentais. Não existe ninguém no mundo mais interessado no desenvolvimento integral das crianças e jovens do que a sua própria família. Um cidadão consciente faz e deve fazer escolhas, devendo para isso ter acesso a um conjunto de possibilidades que permitam a adequação da escolha à sua realidade e necessidade, nomeadamente no que diz respeito ao modelo educativo para os seus próprios filhos. Uma família educadora não é, por definição, uma família abusadora. É um contrassenso considerar uma família educadora abusadora na medida em que os dois conceitos são contraditórios. Dirigimos a esta comissão em nome de famílias educadoras e consideramos que a regulamentação do ED e AI deve ser desenvolvida tendo em conta as possibilidades de escolha, com o pressuposto de que as famílias são educadoras, cuidadoras e capacitadas. Casos que mereçam desconfiança ou atenção específica
devem ser considerados com legislação própria e tratados de forma transversal a todas as opções educativas existentes. Em regra, as famílias interessadas em opções educativas específicas, como é o caso do ED e o EI, são famílias informadas, interessadas e responsáveis. Por último, a MEL é um conjunto de pessoas dispostas e disponíveis para colaborar em prol de uma realidade que promova a qualidade das ofertas educativas, potenciando o que de melhor se possa encontrar em cada uma delas. Temos uma intenção clara de cooperação e desenvolvemos o nosso trabalho apoiando escolhas e fomentando a promoção da qualidade e excelência na área da educação. Pretendemos desenvolver um trabalho colaborativo entre todos os agentes educativos e que sejam consideradas válidas para uma escolha livre todas as opções vigentes. Assim sendo, cabe-nos apresentar a caracterização das modalidades em causa na proposta de lei apresentada, ensino doméstico e ensino individual. Neste sentido, a MEL toma em consideração os estudos e a observação que tem desenvolvido através do seu próprio observatório de investigação, pela equipa de investigadores que temos, quer também pela sua experiência no atendimento e acompanhamento de situações concretas que ocorrem entre os seus associados. Em 2018, a MEL, em colaboração com o ISCTE, especificamente com a linha de investigação Community Education and Development, do Centro de Investigação e Intervenção Social, desenvolveu uma primeira avaliação com vista ao mapeamento e caracterização demográfica para a compreensão do fenómeno do ED. Para uma boa parte das famílias, o ED não é selecionado como uma opção alternativa, mas como primeira escolha. Há nesta escolha uma tomada de consciência e um conjunto de valores da família que, embora variáveis, têm em comum um aspecto central e muito sério: o desenvolvimento saudável da criança ou do jovem. De referir ainda que, de acordo com o levantamento efetuado, a principal motivação para estas opções está no interesse por uma abordagem educativa alternativa. A prática do ED e OEI permite, efetivamente, uma adequação dos tempos e modos de aprendizagem adequados ao perfil da criança ou jovem, integrando a dinâmica na vida e contexto da família e ou comunidade envolvente. Nos diversos pedidos de informações que nos chegam e dos atendimentos que acompanhamos, verificamos em regra que as famílias e escolas não estão devidamente informadas ou esclarecidas acerca das diversas opções e consideramos que o direito básico à informação de forma simples e desprovida de condicionalismos que impeçam uma livre escolha para os educadores deve ser melhorado. Salientamos o facto da opção pelo ensino doméstico ou ensino individual não corresponder a uma reprodução da escola em casa, nem tampouco as aprendizagens são, na sua maioria, adquiridas apenas com o recurso à vivência dentro do espaço familiar. Uma das vantagens e características da prática do ED e AI é a possibilidade de se desenvolverem experiências de vida em muitos territórios, espaços, ambientes que permitem um acesso a recursos diversificados. Muitas vezes, a aquisição de conhecimentos é promovida com base na experiência, com a vinculação de afetos, com os parceiros envolvidos. A prática do ED-OEI estimula a autonomia e dá resposta às expectativas descritas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Existem casos de combate ao abandono escolar na medida em que os alunos que transitam entre opções educativas encontram resposta à sua desmotivação. Conhecemos situações em que, após a experiência em ED, alunos reencontraram modelos de aprendizagem que, indo ao encontro do seu perfil, estimularam a curiosidade e promoveram o espaço necessário para que o gosto por aprender se retomasse. Existem evidências de sucesso, de cumprimento de expectativas, de aprendizagem de alunos que, após um período de ensino doméstico, integram o ensino tradicional, demonstrando capacidade de autonomia, integração e, muitas vezes, obtendo resultados escolares acima da média. Existem também evidências de resultados positivos através dos dados obtidos pela avaliação de final de ciclo, entre outros. Sobre a proposta de lei apresentada, sugerimos algumas alterações no documento que entregámos previamente. Salientamos aqui a necessidade premente de que não seja exercido o procedimento administrativo de pedido de autorização ou entrega de requerimento, porque consideramos que à família cabe a escolha que não deve ser submetida a mais ninguém.
Salientamos ainda não existir qualquer necessidade de se exigir o grau académico de licenciatura, para além de ser um critério que consideramos discriminativo, não corresponde àquilo que é necessário existir num facilitador que tem o papel de pai ou mãe e que não pretende fazer-se substituir a qualquer outro papel que nós desejamos dignificar e valorizar em todos os ambientes escolares ou de qualquer outra escolha. Tendo em atenção que no nosso país tem atualmente uma capacidade de acolhimento de diferentes opções e que é um exemplo positivo sobre o aspecto de diversidade, de pluralidade de escolha, e tendo em atenção que vivemos numa cidade global de acesso a recursos diversos que ultrapassam fronteiras, seria de atender ao desenvolvimento de uma legislação que dê resposta a todos os cidadãos, nacionais ou internacionais, de forma a promover o desenvolvimento e a qualidade de ensino. É de facto extraordinário a experiência que se vivencia entre crianças e jovens, motivados, interessados, curiosos, autónomos e capazes de encontrar e desenvolver conhecimento. Agradecemos a atenção aqui dispensada, referindo que apenas mencionamos alguns dos aspectos que devem ser tomados em conta no âmbito da garantia da pluralidade de escolhas na educação e reforçamos a nossa disponibilidade de colaboração e que juntos consigamos uma educação de qualidade, respeitadora dos valores da família, onde a criança e o jovem são os principais interlocutores no seu próprio desenvolvimento rumo a um futuro promissor. Muito obrigada. Muito obrigado, nós, até pelo cumprimento do tempo atribuído, que eu vou passar a zero para iniciarmos a auscultação dos grupos parlamentares respectivos pertencentes à 8ª Comissão. Começamos pelo grupo parlamentar do PS e pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, a quem dou a palavra desde já, lembrando que tem 3 minutos. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer os contributos que aqui tivemos a oportunidade de ouvir. E embora nós, naturalmente, não concordando com tudo aquilo que aqui foi dito, consideramos que é muito relevante podermos ter a oportunidade de discutir esta matéria, que aliás é uma matéria de grande relevância. Nós ouvimos com muita atenção as preocupações que aqui foram expressas, são preocupações que naturalmente não são novas, são preocupações que já foram levantadas a quando a elaboração da portaria que procede à regulamentação das modalidades de ensino individual e ensino doméstico. Pelo que importa também referir aqui um conjunto de questões que nos parecem de relevo também para esta matéria. Importa referir que, à luz da Constituição, é ao Estado a quem cabe garantir a liberdade de aprender e ensinar, o direito à educação e à cultura, o direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, assim como a democratização da educação. E por isso há um entendimento que é feito, que é um entendimento que compartilhamos, de que o Estado tem naturalmente a obrigação de garantir aos jovens a realização de aprendizagens, das suas aprendizagens, independentemente das modalidades de ensino. E por isso é também nosso entendimento que é ao Estado que cabe, para também defesa dos próprios alunos, regular estes processos de ensino. Ou seja, aquilo que nós aqui discutimos não é propriamente um regime de exceção que é como se fosse único a ser regulado. Aquilo que existe é uma regulamentação da qual este regime não se exime. O Estado tem para este efeito, para procurar cumprir este desígnio, encontrado diferentes instrumentos de regulação de forma a estabelecer este mesmo conjunto de garantias. E uma delas é precisamente a constituição, pelo menos a previsão que aqui está em discussão, de um protocolo que envolve a escola e a família para tornar o processo também ele mais transparente, procurando respeitar a vontade das partes, e parece-me que esse é o ponto de encontro. De haver aqui um entendimento, de haver aqui uma partilha desse entendimento. Este entendimento permite naturalmente às escolas uma monitorização e acompanhamento dos processos, procurando combater casos em que existam esses tais riscos de abandono escolar, mas também abrir a possibilidade de os próprios alunos frequentarem os espaços e as atividades escolares, o que naturalmente é também algo de relevar para o seu desenvolvimento. Porque o tempo também se aproxima do fim, eu tentarei abreviar. Falo também pela exigência da devida habilitação científica e pedagógica dos professores, naturalmente uma preocupação de todos, a possibilidade de os alunos poderem recorrer à gratuitidade dos manuais escolares, ao acesso às atividades de enriquecimento cultural e à associação social escolar, garantias de equidade,
possibilidade de realização de provas de aferição, a realização das provas de equivalência à frequência, que é também determinante para o percurso desses alunos, e também, por fim, referir que nos parece claro que aquilo que aqui está em discussão não é uma oposição às modalidades de ensino individual e doméstico, mas sim tentar encontrar um ponto de equilíbrio para que possamos também ter aqui uma regulamentação que proteja os casos em que esse regime possa não estar a ser tão bem aplicado. E por isso estas normas na realidade não retiram em momento algum a autonomia e a flexibilidade, procuram-se encontrar aqui este meio termo. Por fim, e uma vez que o meu tempo já se esgotou largamente, gostaria só de referir que as diferentes associações estão naturalmente envolvidas, ou serão envolvidas no âmbito da produção do novo decreto-lei, e eu estou certo que este diálogo será muito importante não só para o próprio diploma que aqui discutimos, mas também para que possamos contribuir e continuar a melhorar o trabalho que fazemos sobre este regime. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pela compreensão relativamente à gestão do tempo atribuído. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha, a quem desde já concedo a palavra. Tenha à vontade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Associação Movimento Educação Livre, MEL, que nos traz aqui uma temática importante. E é importante, como já foi dito, discutirmos esta temática do ensino individual e doméstico e também dizer que se há procura pelo ensino individual e doméstico, é porque, se calhar, a nossa escola pública não está a dar as respostas que alguns encarregados de educação exigem. Portanto, mas, de facto, quer o ensino doméstico, quer o ensino individual, portanto, são modalidades que nós achamos que podem ser perfeitamente praticadas no nosso país. Mas chamar a atenção para o facto de nós, infelizmente, vivemos num país que ainda é bastante desigual. E se para uns a opção pelo ensino doméstico ou individual feita pelas suas famílias constitui um exercício de liberdade e direito de aprender, ensinar conforme nos garante a Constituição, e porque beneficiam de condições socioeconómicas favoráveis, há outros que, pelo uso instrumental dessa opção, pode comportar alguns riscos, nomeadamente o de isolamento social, déficits de aprendizagem e, em casos extremos, até a exposição a contextos de alguma doutrinação. Isso preocupa-nos. De qualquer forma, o que nós achamos é que o Estado não pode eximir-se ao cumprimento do dever constitucional de zelar pela proteção das crianças, da sociedade, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente focando aqui as formas de abandono, de discriminação e de opressão contra o exercício de abusos eventuais de autoridade da família ou de mais instituições. Portanto, é dever do Estado pugnar para que as crianças possam prioritariamente frequentar a escola pública. Portanto, também achamos importante que na proposta de lei apresentada pelo Governo, o projeto de decreto-lei, visar a monitorização do processo de ensino-aprendizagem. Também achamos importante a exigência das habilitações para que essas crianças e esses jovens possam ser devidamente acompanhados, portanto, de forma também a garantir que as crianças e jovens não veem o seu direito à educação em termos de qualidade prejudicado. Portanto, dizer também que, deixar aqui uma nota que, pelas famílias optarem por essas modalidades de ensino, não devem as famílias, portanto, ser, digamos, cair sobre elas uma espécie de manto de desconfiança a priori, ou serem suspeitas de qualquer ato ilegítimo, ou serem alvo de uma espécie de bullying pela administração educativa. Portanto, acho que temos em consideração as notas que nos foram aqui apresentadas e os contributos que nos foram apresentados e, portanto, tomamos boa conta deles
sendo certo que consideramos que as famílias devem ter as suas opções alargadas para que, efetivamente, se constituam como garante também da formação das suas crianças e jovens. Isso, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu passava agora a palavra por videoconferência ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira, que desde já saúdo. Sra. Deputada, está-nos a ver e ouvir? Estou sim, Sr. Presidente. Muito bom dia. Falta passar-se o mesmo na sala. Estamos a vê-la e ouvi-la. Tenho a palavra a Sra. Deputada, 3 minutos. Quando entender, pode iniciar a sua intervenção. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, então, a Associação MEL, na pessoa da sua Presidente, como todos os senhores e senhoras deputadas aqui presentes. Nós tomamos no Bloco de Esquerda boa conta daquilo que a Associação traz a esta Comissão relativamente à sua análise quanto à lei nova que o Ministério, que o Governo se prepara para aprovar. Consideramos que, no caso do ensino doméstico, reportando ainda aquilo que está consignado na Constituição da República Portuguesa, que o direito, que é exatamente o direito à educação e, no caso do Bloco de Esquerda, defendemos essencialmente o direito à educação na escola pública. Não obstante, podemos admitir que as famílias possam ter uma possibilidade de escolha alternativa quanto àquilo que é a educação das suas crianças e jovens. Sendo que, no Bloco de Esquerda, consideramos que essa alternativa, essa opção de escolha tem de estar suficiente e de forma clara, balizada do ponto de vista legal, até para precaver o superior interesse da criança e do jovem quanto a situações que possam vir a acontecer, nomeadamente de violência doméstica, que no ensino doméstico e no ensino individualizado possam estar um pouco mais invisíveis, como todos nós conseguimos compreender. Tal e qual como disse a doutora, ainda assim há outros mecanismos que podem dar conta desta situação da violência doméstica, no caso de haver famílias que estejam em ensino doméstico, sem dúvida, mas no entanto fica um pouco mais invisível por essa via. E isso coloca-nos também perante uma outra questão, que é esta, a necessidade de as famílias que optam pelo ensino doméstico não perderem de todo a ligação que têm com a escola, nomeadamente o acesso à biblioteca, o acesso à sala de informática, o acesso a todos os outros equipamentos ou até mesmo a atividades que a escola proporcione no final do ano letivo ou durante o decorrer das atividades de aprendizagem, enfim, atividades que possam ser abertas à comunidade. Não perdendo então essa ligação, não é? Portanto, a preocupação com a socialização, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é muito importante, mesmo quando falamos em ensino doméstico ou ensino individualizado, por um lado. Agora, por outro, nós conseguimos compreender que isto seja uma primeira opção das famílias, que correspondam a um modo de alternativo de vida, às vezes até mais sustentável, mais amigo do ambiente, que não utiliza tanto o automóvel para fazer as locações casa-escola, escola-casa, mais integrado na comunidade, mais solidário para com essa comunidade e, portanto, há aqui algo de diferente do que diz respeito àquilo que é o ensino convencional. Depois, por outro lado, há também aquela noção de que, nomeadamente, sobretudo no primeiro ciclo, que há aqui algum anacronismo, não é, do próprio sistema educativo que faz com que algumas famílias optem por modos mais abertos no que diz respeito às experiências educativas. Ainda assim, nós achamos que o Governo deve ouvir as associações que promovem o ensino doméstico, deve conhecer bem o trabalho que tem vindo a desenvolver, as evidências daquilo que tem feito nesse sentido e que deve integrar algumas das reivindicações, nomeadamente a reivindicação que diz respeito à desburocratização. Não nos parece que seja o diretor de uma escola que autoriza a família a ter direito ao ensino
ensino doméstico ou ao ensino individualizado. Isso é uma opção que a família tem, que tem de estar devidamente fundamentada, tem de estar devidamente escrutinada, tem de ser acompanhada ao longo todo do percurso escolar. É essa a função da escola, conseguir acompanhar as aprendizagens das crianças e dos jovens que estão em ensino doméstico, mas não nos parece que tenha a ser o diretor, a pessoa que vai autorizar aquela família a ter a criança e o jovem em ensino doméstico. Por isso acompanhamos algumas pretensões, ainda não temos uma posição definida quanto ao grau académico que devem ou não devem ter os pais ou as mães em ensino doméstico. Sendo que, como já, por certo, todos sabemos, normalmente quem assume o ensino doméstico são quase sempre as mães e não tanto os pais. E com isto eu termino. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Segue-se o Grupo Parlamentar do PCP, que sabemos que a Sra. Deputada Ana Mesquita nos está a acompanhar por via digital. Queria saber só se está em condições de poder intervir. O silêncio implica que não está em condições neste momento. Passaria ao grupo parlamentar que segue. Se, entretanto, tivermos notícias, retomaremos este direito de intervenção. O grupo parlamentar do CDS-PP pede, através da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para justificar a sua ausência, dando nota que, naturalmente, consultará os registros da Assembleia desta audiência. Portanto, a justificação está dada. Passamos ao grupo parlamentar que se segue, que é o grupo parlamentar do PAN. E a Sra. Deputada Bebiana Cunha, que nos está a acompanhar. Sra. Deputada Bebiana Cunha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento em especial a Mel, na pessoa da sua Presidente, Sílvia Cópio. Antes de mais, gostaria de agradecer já a exposição que nos fizeram, a toda a Comissão, bastante clara naquilo que pretendem. Em relação a este tema que hoje aqui discutimos, eu gostaria de lembrar que a posição do PAN foi e continua a ser bastante clara, já em sede de plenário. Demos nota que não nos parecia que a solução encontrada pelo Governo, quer por via da autorização legislativa, quer naquela que era a proposta que a acompanhava, entendíamos que, primeiro, a autorização legislativa não nos fazia sentido, pois, na nossa perspectiva, este tema carece de uma discussão amplamente participada e que não pode haver qualquer receio de fazer esse debate de forma aberta e transparente face à importância também que ele tem. Depois, aquela que era a proposta anexa trazia, de facto, alguns problemas que alguns deles até foram já identificados pela Presidente da MEL e em anterior audição que tivemos com a Associação que representa os pais e mães ao nível do ensino doméstico e ensino individual. Eu gostaria, em particular, de aproveitar para fazer algumas questões, porque também nos parece que há aqui aspectos que têm claramente que ser salvaguardados, ou seja, tem que haver uma regulamentação, é evidente, para assegurarmos que todo este processo do ensino individual e ensino doméstico decorre da melhor maneira para todos, crianças, famílias, e na perspectiva daquilo que são os pressupostos também das políticas educativas. Mas há aqui claramente um aspecto que desde logo destacamos, que nos parece discriminatório e até com algum preconceito subjacente relativamente àquilo que podem ser as competências das famílias para o efeito, nomeadamente naquilo que se prende com a exigência da licenciatura. Para nós isso é evidente, devem haver critérios bem definidos que passam por outros aspectos e que vão além da educação
formal e da exigência deste certificado. Nós, então, passaria, então, de forma mais breve possível, a fazer algumas questões à AMEL para obter alguns esclarecimentos que para nós são importantes. Nós sabemos que tem vindo a aumentar o número de famílias no que diz respeito à solicitação do ensino individual, ensino doméstico, se têm dados concretos e se nos podem dizer como é que estas situações estão a decorrer. Depois daria também nota de que aquele aspecto que o movimento dá à avaliação científica e que tem desenvolvido em colaboração com o ISCTE uma avaliação com vista ao mapeamento e caracterização demográfica, gostaríamos evidentemente de saudar, é fundamental, e gostaríamos de ouvir alguns aspectos desse trabalho que tem sido desenvolvido, nomeadamente no que diz respeito a essa mesma caracterização. Depois, para algumas famílias, de facto, esta é uma primeira opção, para outras surge como motivações que vão decorrendo daquilo que é a análise que vão fazendo e que lhes parece o mais adequado, mas uma das preocupações que estes modelos têm levantado é de que possam não existir condições familiares para a preparação dos estudantes ao nível das aprendizagens escolares ou até que se utilize esta possibilidade com fins de retirada das crianças da escolaridade. E, portanto, nós gostaríamos de saber, na perspectiva da AMEL, como é que podem ser salvaguardadas estas preocupações. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Estamos agora em condições de registar que não temos outros pedidos de intervenção e caberá agora à entidade visitante, portanto, à entidade MEL, fazer a intervenção final de 10 minutos. Solicito desde já que possam registrar este direito e iniciar a intervenção. Estão-nos a ouvir? Estamos sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, mais a partir do momento que entender pode usar a palavra. Tenha a vontade. Muito obrigada. Eu agradeço agradeço mais uma vez esta oportunidade e todos os comentários, observações que nós consideramos que são bastante construtivos, porque é através do debate e da troca, às vezes, de concordâncias e de discordâncias, que chegamos a bom porto nestas questões legislativas. Eu gostaria de começar por também trazer aqui um bocadinho para a mesa e de reiterar um aspecto que já referimos na nossa primeira intervenção, que é, de facto, apresentar o ensino doméstico e o ensino individual como a não reprodução da escola em casa, pelo que alguns dos aspectos que vão sendo referidos, sobre os quais nós sentimos sempre muita necessidade do aumento do conhecimento, da prática, das vantagens que ela possa ter, etc. E, portanto, aqui não tenho propriamente para já um comentário a utilizar nestes 10 minutos finais, mas apenas um convite para que, seja o que for que venha a ser legislado, seja um processo que venha a ter novas fases de continuação e que daqui para a frente em Portugal haja um renovado interesse por estas práticas no que elas são efetivamente. E, portanto, deixo aqui esta nota para começar. Também deixar um pouquinho a nota, precisamente por nos caracterizarmos por uma organização que defende a pluralidade de escolhas e, portanto, aquilo que nos traz aqui hoje é muito o ensino doméstico e ensino individual, mas também nos debruçamos com muita atenção para outras possibilidades educativas que vão sendo desenvolvidas e que nesta civilização do século XXI, não é, confrontada até com esta situação de imprevisibilidade que nos afetou a todos nestes últimos dois anos, neste último ano de pandemia, trazer também aqui este convite para que nesta assistência às diferentes possibilidades de escolha exista um olhar de colaboração também para que se possam retirar de cada uma delas o que de melhor têm para oferecer para um sistema educativo na sua globalidade. E, portanto, nós vemos aqui possibilidades, por exemplo, de se retirar da parte do ensino doméstico e ensino individual experiências, conteúdos, recursos que podem ser utilizados e que, em nosso entender, até já deveriam ter sido utilizados quando o país se confrontou com a imprevisibilidade de educação a partir de casa, etc. Não confundido, no entanto, que ensino doméstico não é ensino à distância, reproduzindo aquilo que a escola é na sua essência. De qualquer modo, também dizer aqui que estamos atentos à situação de risco e estamos muito atentos e não compactuamos e estamos solidários e comprometidos com esta necessidade de trabalharmos em conjunto na prevenção de situações de violência, de risco, de abuso, etc. No entanto, também convidamos a que todos considerem
que o ensino doméstico, o ensino individual, não é, per si, um lugar de risco e de abuso. E, portanto, o lugar de risco e de abuso é algo que nos deve mover a todos enquanto sociedade civil e enquanto entidades que têm responsabilidade na legislação. De facto, nós reconhecemos ao Estado o garantir o acesso a todas as modalidades de ensino, sem deixar de referir, não é, o direito aos pais de escolherem. E, portanto, nós salientamos mais uma vez este direito à escolha e agradecemos desde já algumas intervenções que valorizaram esta necessidade de retirar o peso burocrático que a escolha tem, salientando até que também para a escola, nós consideramos que há aqui um peso burocrático desnecessário e que não é respeitador do cuidado e da atenção que neste momento o professor, o perfil de professor é merecedor e para o qual nós também estamos atentos e somos solidários. Aqui em relação às respostas, porque eu também queria dedicar, eu depois gostaria também de dar a palavra aos meus colegas que estão aqui para completarem com alguma observação que desejem mencionar aqui duas últimas coisas da minha parte. Uma delas é mencionar também aqui o facto de Portugal, num estudo desenvolvido pela Organização Internacional de Defesa da Educação e Liberdade, a OIDEL, a Organização Não Governamental com a qual também trabalhamos, se encontrar em 47º lugar no que diz respeito ao direito à liberdade de educação e os critérios mencionados neste estudo incluem, entre outros, precisamente o acesso a diversas modalidades, o acesso facilitado a diversas modalidades de opção, seja escola, ensino doméstico e outras pedagogias. E, portanto, acho que também é algo que deveria ser considerado e teríamos todo o gosto, a seu tempo, de podermos dar mais alguma informação sobre este aspecto. Por último, dar aqui, então, assim, algumas notas à pergunta que a senhora deputada Babiana Cunha nos apresentou. Nós não temos, de facto, dados oficiais acerca do aumento do número de famílias que estão matriculadas em ensino doméstico, uma vez que esses dados estão nas escolas. No entanto, temos uma ideia daquilo que é a quantidade, o aumento do interesse das famílias nestas modalidades, analisado através do aumento de pedidos que nos chegaram à nossa associação e, portanto, eu não tenho aqui os números concretos, mas nós fizemos essa análise no ano passado, portanto, nós temos no nosso relatório de atividades a apresentação desses dados, que avaliámos num aumento de 4 vezes mais procura de informação sobre estas modalidades entre 2019 e 2020. Portanto, existe aqui pelo menos um dado sobre um interesse que a procura tem, baseado naquilo que são os nossos dados internos quando as pessoas nos procuram. E, portanto, nós atendíamos cerca de 400 famílias por ano e, portanto, esse número quadriplicou. E depois, também, aqui... Em relação à falta de condições dos pais para preparar ou retirar, nós consideramos que o pressuposto é o retirar, ou retirar as crianças das aprendizagens. Em primeiro lugar, deixar bem claro que a opção pelo ensino doméstico ou ensino individual não promove o retirar das aprendizagens, ele promove muitas vezes até o alargar de campos de aprendizagens. Portanto, muitas vezes as famílias de ensino doméstico até acabam por ter uma disponibilidade de tempo e de oportunidades para alargar a quantidade de aprendizagens que são desenvolvidas e, portanto, a falta de condição dos pais é algo que, daquilo que nós observamos no terreno, é algo que se procura, ou seja, os pais têm per si também essas condições, na medida em que existe esse interesse, essa curiosidade, essa busca, e depois acabam por ser facilitadores de recursos que vão encontrando. E diz-nos a experiência de que a motivação para se fazer uma escolha deste tipo, que não é uma escolha maioritária, e, portanto, quem faz esta escolha geralmente não a faz indo em busca de algo mais facilitado, e geralmente esta escolha é caracterizada por famílias que, mesmo que não disponham dos recursos à partida, têm capacidade para os encontrar, para se formar, para alimentarem todas as condições que são necessárias para ir ao encontro daquilo que é necessário para os seus filhos e educandos. E, portanto, vou passar a palavra aqui, se calhar, à minha colega Ana Ruth Cavaco, para complementar com mais alguma ideia que possa contribuir aqui para o trabalho colaborativo que pretendemos fazer aqui com todos. E muito obrigada da minha parte mais uma vez. Quem pode usar a palavra?
Bom dia, agradeço. Eu queria reforçar em relação à questão que foi colocada relativamente à participação das famílias no espaço escolar e relativamente à socialização. Nós mencionámos no nosso documento que muitas das vezes existe um desconhecimento tanto da parte das famílias como da parte das escolas em relação a estes modelos alternativos, e uma das coisas que nós queríamos demonstrar e da experiência que temos tido é que as famílias têm demonstrado disponíveis para comparecer e para colaborar com as escolas. Aliás, no documento que nós apresentámos, uma das evidências que temos tido é que muitas das vezes esta prática alternativa de ED ou DI é vista muitas vezes como se fosse um princípio de fuga a um modelo tradicional, e nós encaramos-lo como um modelo alternativo, e o que acaba por acontecer é que muitas das famílias têm visto vetados os seus acessos à biblioteca, ao subsídio da ação escolar, a colaboração inclusive é com a escola. Portanto, as famílias têm-se demonstrado disponíveis para colaborar com as escolas, mas muitas das vezes, também por desconhecimento das escolas, este acesso é vetado também por não haver ainda uma prática disto. Depois, relativamente à avaliação, eu gostaria só de sensibilizar um pouco, até porque nós falámos nisso no nosso documento. Esta proposta de lei mantém um modelo de avaliação, portanto, existe todo um processo que a portaria trouxe novo relativamente à introdução de apresentação de documentação para uma aprovação da possibilidade de fazer ensino doméstico, e além disso, no final de cada ciclo de ensino, um aluno em ensino doméstico tem de comparecer para prestar as provas de equivalência à frequência. Queria só sensibilizar um pouco este aspecto, porque esta proposta vai manter aquilo que as famílias em ensino doméstico têm executado e bem. Os dados que nós temos é que, apesar da exigência destas provas, porque na prática não sei se existe assim um conhecimento tão claro que uma criança de 9, 10 anos, no final do primeiro ciclo, comparece no agrupamento de escolas da área da sua residência para fazer provas escritas, práticas e orais de todas as disciplinas em dias consecutivos, muitas das vezes prestando uma prova de 90 minutos seguida de uma prova oral. Portanto, este modelo de avaliação tem sido o que tem sido executado, é o que esta proposta de lei mantém e que nós gostaríamos que fosse considerada, porque as famílias têm prestado, têm-se mantido colaborativas, têm cumprido os resultados a que a MEL tem tido acesso, e estas famílias são muito diferenciadas. Seria importante depois ter realmente um acesso a esta caracterização, porque de facto nós conseguimos chegar à conclusão que não existe um modelo social de etnia, de religião, de ideologia que caracteriza uma família de ensino doméstico em Portugal. São muitas as variantes e muitas as motivações que levam estas famílias a tomar sobre si essa responsabilidade. Portanto, gostaríamos de sensibilizar e dar à consideração e reforçar a nossa disponibilidade de colaboração na redação desta proposta, deste projeto. No nosso documento nós referimos algumas intenções. Agradeço imenso esta oportunidade que nós tivemos. Bom dia. Muito obrigado aos representantes do Movimento Educação Livre, que aqui intervieram, Sílvia Cópio e Ana Ruth Carvalho, assim como o José Ramalho. Eu dava nota de um pedido à MEL no sentido de o documento da primeira intervenção, se puder ser disponibilizado para a Comissão, nós faremos a sua distribuição junto de todos os grupos parlamentares. Se assim puderem, nós ficamos gratos. Agradecia mais uma vez a vossa presença e dávamos por concluída a nossa audiência de hoje. Muito obrigado, e eu diria que até breve. Foram tomados os devidos registros e naturalmente que o assunto progredirá conforme os desejos de cada um. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.